que você faz com o resto de alimentos que acaba não comendo nas refeições? Joga fora? Olha, pois saiba que pratos maravilhosos podem ser feitos usando talos de legumes, de verduras, cascas de frutas ou até o arroz do dia anterior, por exemplo. Veja agora como conservar esses alimentos e, de quebra, uma receita deliciosa. Olha só. Arroz, um dos alimentos mais consumidos pela população. Mas o que você faz com aquele arroz que sobrou do almoço ou jantar? Se a resposta foi jogar fora, saiba que ele pode ser muito bem reaproveitado como base de outro prato. O arroz ele pode virar tanto uma base de torta, pode virar uma massa de pizza, ele pode virar um bolinho, ele pode virar uma tartelete, ele pode virar, N coisas, até mesmo uma sobremesa. Então, vai mais da questão da criatividade de quem está preparando para dar uma função para esse arroz de sobra. Mais um alerta: o arroz não pode ficar muito tempo na geladeira. Ele é um alimento de alto risco, então se ele for feito de uma maneira correta e for armazenado de uma maneira correta, ele tem uma vida útil relativamente boa na geladeira para quem é caseiro, dona de casa, enfim, para usar. A gente recomenda 1 a 2 dias no máximo, se ele for bem acondicionado, resfriado, né? A maneira correta de guardar o arroz é em saquinhos. Eles fazem com que o resfriamento seja mais rápido, evitando a proliferação de bactérias. E mais uma dica: o arroz deve sempre ser guardado ainda quente ou morno na geladeira. Não espere que ele esfrie primeiro. É aquela lenda de não posso guardar porque está quente, vai estragar. Pelo contrário, quanto antes for guardado, melhor. Porque ele resfria mais rápido, ele vai se manter por mais tempo. Outra dica: se você usar somente a gema do ovo para preparar um bolo, por exemplo, não jogue fora a clara. Ela pode ser congelada e depois reaproveitada. Simplesmente um pote bem higienizado, você guarda, de preferência junto em claras do mesmo dia. Coloque uma data, o nome do produto e congelador direto. Quando for utilizar, tiro do congelador, coloco na geladeira e deixo descongelar naturalmente. Não posso forçar em micro-ondas, até porque ele vai coagular, vai cozinhar as claras. Então, tiro do congelador, coloco na geladeira, deixo liquidificar novamente. Posso utilizar para claras de neve, receitas de bolo, enfim. A receita tradicional que você utiliza clara, pode utilizá-la sem problema algum. A gema também pode congelar? A gema pode, não é recomendável, porque é o seguinte, eu já preciso pré-definir para que eu vou utilizar essa gema depois. Se eu vou utilizar para uma sobremesa, o interessante é eu misturá-la com um pouquinho de açúcar, que ele vai auxiliar na conservação. E aí eu só vou poder utilizá-la em preparos doces. Se eu for utilizar para salgado, da mesma forma. Misturo um pouquinho de sal, mas ao contrário da clara, eu não posso ela não vai me resultar em tudo que eu quero se ela tivesse in natura. Então são coisas mais específicas, um preparo de bolo, por exemplo, que ela só vai ser misturada. Então tem coisas que ela não vai funcionar, mas eu consigo congelar e utilizar também. O tomate também pode ser congelado. O molho dele, por exemplo, pode ficar até 3 meses no congelador, mas não em lata, somente em pote. Já na geladeira, o molho de tomate tem durabilidade de 1 semana. O fato de deixar esses alimentos no congelador não vai acabar perdendo as propriedades dos alimentos? Com certeza, perde a propriedade. Porém, eu costumo falar o seguinte: antes perder propriedade do que perder o alimento. Então, com certeza não é a mesma coisa de que se eu consumo esse alimento in natura. Porém, é preferível eu utilizá-lo de alguma forma do que perdê-lo totalmente. E a gente pode, de repente, tirar do congelador, usar um pouquinho e depois voltar aquele mesmo produto para o congelador? Não é recomendável. Por quê? O congelar, ele já sofreu várias mudanças na sua textura, a questão da cristalização dos líquidos, já romperam as células, então isso tudo acaba deteriorando o produto. Então, descongelou, utiliza o que sobrar, infelizmente, fora. E sabe aqueles talos e cascas de legumes, frutas e verduras que sempre vão para o lixo? Pois mude o seu conceito.
eles podem virar excelentes pratos. Casca da melancia, casca de laranja. Casca de laranja você pode ferver com um pouco de açúcar, cristalizar, banhar em chocolate, enfim. Tem várias utilidades para as cascas, que é onde estão as mais... a quantidade maior de dominações de proteínas das frutas para esse processo. Hoje nós vamos fazer o passo a passo de um prato super simples de fazer e que reaproveita diversos alimentos. Entre eles, o arroz, que a gente já citou, os talos, que a gente falou também, o tomate, que muitas vezes as pessoas deixam na geladeira, aquele tomate já aberto, às vezes até sem pele, ou até o molho de tomate, né? E além disso também as claras. Tudo isso num prato só. Tudo isso num prato só. Vai virar um prato completamente inusitado, que não vai lembrar, por exemplo, o seu convidado da noite anterior, de que o prato que ele vai comer em seguinte é a sobra daquele arroz. É o reaproveitamento de alimentos. Os ingredientes necessários para essa torta de arroz, você confere agora. A torta que iremos preparar rende para 4 pessoas. Você vai precisar de 3 xícaras de arroz, que pode ser o integral, o branco ou até a mistura deles, 1,5 xícaras de mortadela, 1 xícara de molho de tomate, 2 claras, 2 gemas, meia xícara de talo de couve, meia xícara de azeitonas picadas, 2 xícaras de sobras de legumes, 2 colheres de sopa de manteiga, uma cebola picada, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e sal e pimenta a gosto. O preparo começa com a manteiga, que é colocada na panela já quente, até derreter. Na sequência, refogue a cebola. Coloque então a mortadela até dourar. Despeje os talos de couve e em seguida os legumes. Nesse caso, será usada a cenoura primeiro porque está crua. Jogue as azeitonas e espere uns 2 minutos para colocar o molho de tomate. Como as ervilhas estão frescas, coloque-as por último. O sal não é incluído nesse recheio, porque a mortadela já é salgada. Com o fogo desligado, coloque as gemas para só dar uma liga nos ingredientes. A pimenta é a gosto. O recheio da torta está pronto. Agora é a vez da massa. Mas antes aproveite para pré-aquecer o forno em 150 graus. A massa é feita no processador. Coloque o arroz, um pouco de sal, as claras e a farinha de trigo. Deixe processar até ficar homogêneo e virar uma pasta. Depois disso, unte um refratário, que pode ser maior ou individual, com um pouco de óleo. Com o auxílio de uma colher, coloque a massa no fundo da forma. E agora uma dica: essa mesma massa pode ser a base de uma pizza. É só colocar por cima um molho de tomate, queijos e calabresa, por exemplo. Segundo o chefe de cozinha Luiz Maciel, fica muito gostoso. Mas agora vamos voltar à nossa torta. Com a massa nas formas, despeje todo o recheio. Leve ao forno por 20 minutos em 170 graus. São os outros produtos que a pessoa poderia colocar nessa torta se não tiver, por exemplo, a ervilha, não tem a mortadela? O que pode substituir? Por exemplo, a mortadela eu posso substituir por um frango desfiado que sobrou, um restinho de carne grelhado, cozido, dou uma desfiada. A mortadela em si eu posso substituir por qualquer proteína animal. Ou queijo, até se eu não como carne. Enfim, você tenta adequar cada ingrediente naquilo que você já tem na geladeira. Interessante é não deixar de fazer. Acho que vale a pena. Gente, é uma forma de você reaproveitar aquele alimento que antes ia ser jogado fora e reaproveitar de uma forma deliciosa.